Grávida de uma cobra? Como isso é possível? Essa menina sempre teve uns gostos estranhos se tratando de relacionamentos. Era isso que Alessandra Romano mais escutava de seus familiares. Mas o final dessa história vai te deixar ainda mais impressionado ou impressionada. Mas antes de continuarmos, já inscreve em nosso canal e me fala de qual estado você está vendo esse vídeo. Era uma manhã radiante em Florença, e Alessandra Romano caminhava pela cidade com a graça de uma estrela. Seus longos cabelos castanho escuros brilhavam sob a luz do sol, enquanto seu vestido elegante dançava ao vento. Todos a admiravam, não apenas por sua beleza estonteante, mas também por seu talento como artista. Suas obras eram aclamadas nas galerias, e ela tinha tudo que um coração poderia desejar. Você viu a nova exposição dela? É simplesmente incrível, murmurava uma senhora ao passar. Mas, à medida que os dias se desenrolavam, algo começava a mudar. Alessandra notou que sua barriga estava crescendo, um detalhe que a deixava perplexa. É só o estresse da nova exposição, ela pensou, tentando afastar qualquer preocupação. No entanto, a pressão começou a aumentar. Entre os círculos da alta sociedade, rumores sobre uma possível gravidez começaram a surgir como fogo em palha seca. Alessandra está esperando um bebê, sussurravam as pessoas em festas e jantares. Olhares curiosos seguiam cada passo dela. Em casa, sozinha em seu estúdio, Alessandra não podia ignorar a inquietação que crescia dentro dela. O que está acontecendo comigo? Ela se perguntava enquanto observava seu reflexo no espelho. A dúvida a consumia e uma angústia profunda começou a tomar conta de seus pensamentos. O que antes era um momento de glória, agora se tornava uma fonte de estresse. Com um suspiro pesado, ela decidiu que era hora de buscar ajuda médica. Não posso viver assim, nessa incerteza, murmurou para si mesma, determinada. Na consulta, o médico examinou Alessandra com um olhar sério. Ela se lembrava de cada batida do seu coração, cada respiração acelerada. O que está acontecendo? Se perguntou a voz trêmula. O médico, depois de alguns exames, olhou nos olhos dela e disse: Alessandra, você não está grávida de um ser humano. Um silêncio aterrador se seguiu até que ele completou: você está grávida de uma cobra. Aquelas palavras ecoaram na mente de Alessandra. A repulsa a invadiu e a sala parecia girar ao seu redor. Como isso é possível? Uma cobra? Ela não conseguia acreditar. Seu medo de cobras, que a acompanhava desde a infância, ressurgiu com força total. Flashbacks de sua infância a assombravam. Lembranças de gritos e corridas desesperadas ao ver uma serpente no jardim de casa. Por que isso está acontecendo comigo? Pensou, lutando contra o pânico. Enquanto isso, Florença continuava sua rotina, alheia ao turbilhão que se desenrolava na vida de Alessandra. As luzes brilhantes das galerias e os aplausos do público pareciam distantes. A artista agora estava presa em uma batalha interna, dividida entre o desejo de se livrar daquela cobra e uma estranha conexão que começava a se formar entre elas. Por que eu não consigo simplesmente me livrar disso? Questionava-se, lutando para encontrar uma resposta em meio ao caos emocional. Alessandra sentiu a pressão da sociedade em seus ombros. O que as pessoas pensariam dela? Como ela poderia continuar sua vida normal? As perguntas a atormentavam, mas a dúvida sobre a cobra se tornava cada vez mais presente. O glamour de sua vida parecia escorregar como areia entre os dedos, e ela sabia que precisava tomar uma decisão. A consulta médica foi um momento tenso para Alessandra. Sentada na sala fria, ela observava as paredes brancas e o rosto sério do médico. O seu coração batia rápido, e a incerteza a envolvia como um manto pesado. O que está acontecendo comigo? Pensou com ansiedade. O médico a examinou com cuidado e, após alguns minutos que pareceram horas, ele finalmente se virou para ela. Alessandra, você não está grávida de um ser humano, disse ele com uma firmeza que fez o ar na sala parecer mais denso. Um silêncio profundo pairou entre eles antes que ele continuasse. Você está grávida de uma cobra. As palavras caíram sobre Alessandra como uma bomba. Um choque profundo a envolveu, e ela sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. Uma cobra? Repetiu,
quase em um sussurro. A repulsa a invadiu. A imagem de uma serpente rastejando dentro dela era insuportável. Seu estômago se revirou e a sala pareceu girar. Como isso era possível? A ideia a aterrorizava e memórias de sua infância vieram à tona. Alessandra se lembrou de como costumava gritar e correr quando via uma cobra no jardim de sua casa. O medo a acompanhava desde pequena, e agora esse medo se tornava uma realidade ainda mais perturbadora. Os flashbacks surgiram com força. Ela se viu criança, com os olhos arregalados, diante de uma cobra que se movia lentamente entre as folhas. O coração disparado, os gritos de terror ecoando em sua mente. Essa lembrança a perseguia, e agora, na vida adulta, ela se via presa a uma situação que nunca poderia imaginar. Por que isso está acontecendo comigo? Ela pensava, a luta interna crescendo dentro dela. Com o tempo, Alessandra começou a sentir um dilema moral. De um lado, havia o desejo intenso de se livrar daquela cobra, de escapar daquela realidade angustiante. Mas, por outro lado, uma conexão estranha começava a se formar. Era como se a cobra, mesmo sendo uma criatura de seu pior pesadelo, tivesse se tornado parte dela. É como se eu estivesse unida a ela de alguma forma, refletiu. Enquanto Florença continuava suas atividades cotidianas, alheia ao turbilhão que se desenrolava dentro da artista, Alessandra lutava contra o que sentia. O glamour de sua vida parecia distante, como uma lembrança de um tempo mais simples. As perguntas a atormentavam. O que as pessoas pensariam? Como ela poderia continuar sua vida normal? Essas dúvidas a consumiam. A pressão da sociedade estava presente a cada momento. Os olhares curiosos a seguiam e os rumores sobre sua gravidez se espalhavam como um incêndio. Alessandra sabia que precisava tomar uma decisão, mas a incerteza a paralisava. Ela se sentia presa em um labirinto de medos e desejos, sem saber qual caminho escolher. A batalha entre a repulsa e a conexão que sentia com a cobra a deixava exausta. Era um momento decisivo em sua vida, e as escolhas que faria poderiam mudar tudo. Alessandra Romano se viu no centro de um espetáculo público. A notícia sobre sua situação incomum se espalhou rapidamente pela alta sociedade florentina. Olhares de repulsa e curiosidade a seguiam por onde ela ia. As pessoas sussurravam, apontavam e trocavam comentários. Para muitos, ela se tornara uma espécie de atração, um enigma a ser desvendado. Alessandra sentia-se exposta, como se estivesse em um palco sem querer ser a protagonista de uma tragédia. Enquanto caminhava pelas ruas de Florença, Alessandra não conseguia escapar da sensação de que a cobra dentro dela era mais do que apenas um ser vivo. Ela começou a refletir sobre como a serpente simbolizava suas próprias inseguranças. O medo do fracasso, as expectativas da sociedade e a pressão para ser perfeita a assombravam. A cobra parecia representar tudo isso, tornando-se uma extensão de suas lutas internas. Alessandra percebeu que, de certa forma, aquela criatura era um reflexo dela mesma. As noites solitárias em seu apartamento se tornaram momentos de consolo e confusão. Alessandra se sentava em sua cama, envolta em pensamentos, e a cobra parecia entender suas angústias. Era como se a serpente escutasse suas preocupações mais profundas. Essa conexão estranha a confortava, mas ao mesmo tempo a atormentava. Como poderia sentir algo por uma criatura que a aterrorizava? A luta interna se intensificava, e Alessandra se via presa entre a necessidade de se livrar da cobra e a estranha ligação que desenvolveu com ela. O clímax emocional começou a se formar em sua mente. A ideia de realizar a cirurgia para remover a cobra a assombrava, mas ao mesmo tempo, ela sentia que essa decisão significaria abrir mão de uma parte de si. Alessandra se via em um dilema profundo. De um lado, havia a vontade de se libertar de um pesadelo. Do outro, a aceitação dessa nova realidade, que de alguma forma se tornara familiar. Com o passar do tempo, Alessandra começou a perceber que essa situação poderia ser uma oportunidade. Se a cobra simbolizava suas inseguranças, talvez ela pudesse usar essa experiência para se fortalecer. Era um pensamento difícil, mas a artista em Alessandra
começou a ver o potencial criativo em sua dor. Ela imaginou como poderia transformar essa experiência em arte, compartilhando sua história e suas emoções com o mundo. As pressões externas continuavam. Os rumores se intensificavam. E a curiosidade da sociedade pesava sobre seus ombros. Alessandra sabia que qualquer que fosse sua decisão, ela precisaria ser corajosa. A batalha dentro dela não era apenas sobre a cobra, mas sobre quem ela era e quem queria se tornar. E assim, em meio a toda essa confusão, Alessandra começou a entender que, independentemente do que acontecesse, sua história era única e merecia ser contada. Assim, em meio ao caos de sua vida, uma nova luz começou a brilhar. Alessandra percebeu que a escolha era dela. Ela poderia escolher como viver essa nova realidade e talvez encontrar beleza no que parecia ser apenas horror. A tempestade rugia do lado de fora, com relâmpagos iluminando o céu escuro de Florença. Alessandra, sentada em sua cama, sentiu a energia da tempestade invadir seu coração. Naquela noite, ela foi levada a um sonho vívido. No sonho, encontrou-se em um deserto vasto e silencioso. O calor do sol parecia intenso e a areia se estendia até onde a vista alcançava. Mas o que mais a surpreendeu foi a cobra. Neste sonho, a cobra não era a criatura medonha da qual tinha medo. Em vez disso, ela se transformou em uma versão poderosa de si mesma. A serpente brilhava sob a luz do sol e movia-se com graça e confiança. Alessandra observou com admiração, sentindo uma conexão profunda. Era como se a cobra compartilhasse com ela uma sabedoria antiga, uma força que antes ela não conseguia reconhecer. Ao acordar, Alessandra estava ofegante, mas a imagem da cobra poderosa permanecia em sua mente. Ela percebeu que o sonho havia mudado algo dentro dela. Não se tratava mais apenas de repulsa ou medo. Era uma nova forma de entender sua própria vida. A cobra, que antes a aprisionava em suas inseguranças, agora representava uma oportunidade de empoderamento. Com esse novo entendimento, Alessandra tomou uma decisão impulsiva. Ela decidiu que não iria realizar a cirurgia para remover a cobra. Em vez disso, ela queria transformar essa experiência em uma obra de arte. Alessandra viu que sua história, por mais estranha que fosse, poderia inspirar outras pessoas. Era uma chance de mostrar ao mundo que a dor e a beleza podem coexistir. A preparação para sua nova exposição começou. Alessandra planejou cuidadosamente cada detalhe. Ela queria que sua arte refletisse não apenas sua luta, mas também sua aceitação. Queria que as pessoas vissem a cobra não como um monstro, mas como uma parte de sua jornada. A ideia de compartilhar sua verdade com o mundo a enchia de coragem. Enquanto trabalhava em suas peças, Alessandra sentiu uma mistura de emoções. Havia um medo latente em expor sua vulnerabilidade, mas também uma excitação. A arte se tornou seu refúgio, um lugar onde poderia explorar seus sentimentos sem medo de julgamento. Ela se dedicou a criar uma narrativa que falasse sobre aceitação, amor próprio e a beleza que pode surgir do sofrimento. A sociedade florentina, que antes a observava com olhares de curiosidade e repulsa, estava prestes a conhecer uma nova Alessandra. Uma artista disposta a desafiar normas e preconceitos, que decidiu viver sua verdade sem medo. A tempestade que a havia envolvido serviu como um catalisador para sua transformação. Assim, Alessandra se preparou para sua exposição com um novo propósito. Ela estava determinada a mostrar que, mesmo nas situações mais desafiadoras, era possível encontrar força e beleza. Nesse momento, ela soube que estava pronta para enfrentar o mundo e compartilhar sua história. A expectativa no ar era palpável na noite da inauguração da exposição de Alessandra. A galeria estava cheia de pessoas, desde admiradores de sua arte até críticos e curiosos. As luzes brilhavam, iluminando cada canto, enquanto os convidados se reuniam para ver o que Alessandra havia preparado. Ela estava nervosa, mas também animada. Aquela noite era o momento em que poderia compartilhar sua verdade. Quando as portas da galeria se abriram, uma onda de murmúrios percorreu a sala. As pessoas olhavam para as obras de arte que retratavam sua jornada. Cada pintura, cada escultura, falava sobre a luta e a aceitação que Alessandra havia vivido.
Algumas peças mostravam a cobra de forma poderosa, enquanto outras expressavam o medo e a dor que ela havia sentido. Alessandra sabia que a reação do público seria mista, mas estava preparada para isso. Os convidados começaram a se aproximar das obras, alguns admirando a coragem de Alessandra, enquanto outros se mostravam desconfortáveis. Comentários sobre a estranheza da situação surgiram. "É uma metáfora?" perguntou uma senhora, enquanto um homem ao lado apenas balançava a cabeça em desaprovação. A diversidade de reações só confirmou que Alessandra havia conseguido provocar uma conversa importante. Conforme a noite avançava, Alessandra começou a notar uma mudança. Algumas pessoas se aproximaram dela, compartilhando suas próprias histórias de luta. Elas falavam sobre inseguranças e desafios que enfrentaram, e Alessandra se sentia conectada a cada uma delas. A exposição não era apenas sobre sua experiência, era também um espaço para que outros se sentissem vistos e ouvidos. Alessandra percebeu que, ao expor sua vulnerabilidade, havia criado um ambiente de empatia e compreensão. Ela sorriu ao escutar uma jovem contar como se identificava com a cobra. "Eu também tenho algo que carrego dentro de mim, algo que me faz sentir estranha", disse a jovem com os olhos brilhando. Alessandra sentiu um calor no coração. Era exatamente essa conexão que ela desejava ao criar a exposição. A arte tinha se tornado um canal de comunicação entre ela e os outros. À medida que a noite chegava ao fim, Alessandra percebeu que, apesar das reações variadas, ela havia se tornado um símbolo de força e resiliência. O que começou como uma situação de repulsa e medo, agora se transformara em uma celebração de amor próprio e aceitação. Ela viu nos rostos das pessoas que havia inspirado algumas delas a confrontar suas próprias serpentes. Naquele momento, Alessandra entendeu que sua identidade como artista havia se expandido. Não era apenas a mulher que carregava uma cobra. Agora, ela era uma voz para todos que lutavam contra suas inseguranças. A exposição não era apenas sobre sua história, mas sobre a força de cada um que se permitia ser vulnerável. A noite terminou com aplausos e sorrisos. Alessandra ficou de pé, cercada por pessoas que agora a viam de forma diferente. Ela havia se libertado das sombras do medo e da repulsa, abraçando uma nova identidade que a tornava mais forte do que nunca. A coragem dela se tornara um farol para aqueles que também buscavam aceitação. E assim, a história de Alessandra Romano começava a ressoar na alta sociedade florentina, não como uma artista excêntrica, mas como um verdadeiro símbolo de transformação e empoderamento. Alessandra estava em um momento de reflexão profunda. Em sua mente, ela revisitou toda a sua jornada, desde o início de sua carreira até a confusão e a revelação sobre a cobra que carregava dentro de si. Ela percebeu que aquele ser que tanto a horrorizava também representava suas lutas internas. As inseguranças, os medos e as pressões da sociedade estavam todos ali, dentro dela, como uma cobra que se contorcia e se escondia. A artista se sentia mais forte agora. Ao compartilhar sua história por meio da arte, Alessandra não apenas se libertou, mas também ajudou outras pessoas a confrontarem seus próprios demônios. Muitos visitantes da exposição se aproximaram dela com lágrimas nos olhos, compartilhando suas experiências. Cada relato a tocava profundamente e a fazia sentir que sua luta não era em vão. A conexão que se formou entre Alessandra e aqueles que a cercavam era um testemunho do poder da vulnerabilidade. Com o passar dos dias, Florença começou a ver Alessandra de uma maneira diferente. Ela não era mais apenas uma artista excêntrica, ela se tornou uma líder de mudança. As pessoas começaram a discutir aceitação e amor próprio, inspiradas pela coragem de Alessandra. Sua história gerou diálogos que antes eram considerados tabus, e isso a deixou emocionada. Ela sentia que, de alguma forma, havia contribuído para um movimento de empoderamento e transformação. Alessandra, ao olhar para suas obras na galeria, se sentia orgulhosa. Cada pintura e escultura contava sua verdade e, ao mesmo tempo, refletia as lutas de muitas outras pessoas. Ela entendia que havia encontrado uma nova forma de liberdade. Não era apenas sobre aceitar a cobra,
mas sobre aceitar a si mesma, com todas as suas imperfeições e medos. Essa aceitação a tornou mais autêntica e confiante. A artista também percebeu que sua jornada a havia ensinado a importância de ser fiel a si mesma. Alessandra sabia que a verdadeira beleza não estava em ser perfeita, mas em ser real. Ela encontrou paz ao se aceitar como era, com suas fraquezas e forças. Essa transformação interna se refletiu em sua arte, que agora trazia uma nova profundidade e sinceridade. Ao final do dia, Alessandra sentiu que finalmente havia encontrado um fechamento emocional. Ela não carregava mais o peso da repulsa, mas sim o peso do amor e da aceitação. A cobra, que antes era um símbolo de medo, agora representava sua resiliência e força. Alessandra sorriu ao perceber que, através de sua arte, poderia continuar inspirando outras pessoas a se aceitarem e a enfrentarem suas próprias batalhas. Com essa nova perspectiva, ela estava pronta para seguir em frente. A vida de Alessandra, Romano em Florença, não era mais marcada apenas pela beleza e pelo glamour, mas por um profundo entendimento de si mesma e um desejo genuíno de ajudar os outros. Ela havia se tornado uma voz para aqueles que lutavam em silêncio. E essa nova identidade a tornava mais forte do que nunca. A história de Alessandra continuaria a ressoar na alta sociedade, não apenas como uma artista, mas como uma verdadeira defensora da aceitação e do amor próprio. O legado da exposição de Alessandra Romano começou a se espalhar por Florença e além. Sua história tocou muitas pessoas e promoveu diálogos sobre aceitação e amor próprio. Aqueles que visitaram sua galeria não apenas viram arte, eles sentiram a emoção e a luta que Alessandra havia colocado em cada obra. A mensagem dela reverberou na sociedade, fazendo com que muitos começassem a refletir sobre suas próprias vidas. Alessandra agora caminhava por um novo caminho como artista. Em vez de apenas focar na beleza externa que sempre a cercou, ela se dedicou a explorar temas como vulnerabilidade e resiliência em suas criações. Cada pincelada e cada forma que ela moldava refletiam suas vivências, suas inseguranças e suas conquistas. A arte se tornou uma extensão de sua alma, um meio de expressão que falava diretamente ao coração das pessoas. O impacto de sua experiência com a cobra mudou a forma como Alessandra se via e como se relacionava com os outros. Antes, ela se sentia presa em um mundo de expectativas e aparências. Agora, ela entendia que a verdadeira conexão vinha da autenticidade. Alessandra começou a se abrir mais com amigos e até mesmo com estranhos, compartilhando suas lutas e ouvindo as histórias de vida de outros. Essa troca de experiências a aproximou das pessoas, criando laços mais profundos e significativos. A mensagem final de Alessandra era clara. Mesmo nas situações mais estranhas e desafiadoras, a verdadeira beleza estava em aceitar quem somos. Ela sabia que não era perfeita, mas isso não a tornava menos digna de amor e respeito. Sua jornada a ensinou que a aceitação de si mesma poderia ser libertadora, e ela queria que todos ao seu redor sentissem isso também. As conversas sobre a exposição começaram a se espalhar por toda a cidade. Em cafés, praças e até nas ruas, as pessoas discutiam o que tinham aprendido com Alessandra. Algumas falavam sobre suas próprias inseguranças, outras sobre a coragem de se aceitarem como eram. A artista se tornou um símbolo de força, e sua história inspirou muitos a enfrentar suas próprias batalhas. Alessandra percebeu que, ao se permitir ser vulnerável, ela havia aberto a porta para que outros também se sentissem seguros para compartilhar suas histórias. Essa troca de experiências se tornou um círculo virtuoso de apoio e compreensão. Ela se sentia realizada ao saber que sua arte tinha um propósito maior do que apenas embelezar paredes. Ela estava ajudando a criar uma comunidade mais acolhedora. Com o passar do tempo, Alessandra continuou a trabalhar em novas obras, sempre buscando maneiras de transmitir sua mensagem de aceitação e amor próprio. Sua trajetória, que começou com um medo profundo, agora se transformava em uma celebração da vida e da autenticidade. Alessandra Romano havia encontrado seu lugar não apenas como artista,
mas como uma verdadeira defensora da aceitação em um mundo que muitas vezes valorizava apenas a aparência. E assim, a história de Alessandra continuava a ressoar, iluminando o caminho para outros que buscavam a coragem de serem quem realmente são. A artista não só mudou sua própria vida, mas também deixou um legado que iria inspirar gerações futuras a abraçarem suas verdadeiras essências. Compartilhe esta história se você acredita que a aceitação de si mesmo é a verdadeira chave para a felicidade. Deixe seu comentário sobre como a vulnerabilidade já transformou sua vida e inscreva-se no nosso canal para mais histórias inspiradoras como esta. Essa história nada faz parte do folclore italiano, onde serpentes podem engravidar mulheres. Vale a pena a pesquisa e leitura. Um grande abraço.